novamente aqui. Está me Aí, ouvindo agora? estou te ouvindo bem agora, excelente. Bom, então começar aqui nossa conversa. Vou apresentar rapidamente. O professor Wellington é formado em Educação Física pela UnoEste, já fez pós-graduação em treinamento funcional também pela UnoEste, mais recentemente fez uma pós-graduação em Marketing para Personal Trainer, e isso interessa muito principalmente aos professores, pela FAMESP. Ele é proprietário e também professor da Academia Hard Fit, lá em Martinópolis, aqui ao lado de Presidente Prudente. Já tive a satisfação de treinar lá um dia, né? Treino pesado que ele passou para nós. Eu e minha esposa Patrícia fomos lá. E é personal trainer já com experiência, tem seus próprios alunos, com experiência de 8 anos. Né? Para quem quiser seguir o professor Wellington, os conteúdos sobre atividade física, saúde e esses conteúdos específicos para os professores, né? Os personal trainers, o Instagram dele é Wellington, com 2 L's, Figueiredo, underline personal. Sigam lá o professor Wellington para ver os conteúdos. Bom, eu estava falando aqui, Wellington, que infelizmente, tem muita gente que não é formada ainda, atuando como professor. Né? O que você acha disso? Né? O que nós podemos fazer sobre isso, inicialmente? Realmente, isso acontece muito, professor, e é uma coisa que, assim, vamos colocar assim, que é meio que abominável, né? Sem condições de uma pessoa que não tem formação estar atuando nas academias, né? E aí eu cito uma série de culpados, né? Às vezes até o proprietário da academia que deixa o aluno, né, atender sem a regulamentação, sem o CREF, né, que é o nosso registro, né, de profissional, e também o aluno que contrata, né, só se ele não souber, ele não tem esse conhecimento, mas se o aluno tem conhecimento e acaba contratando um profissional que não é licenciado para atuar, ele está cometendo um erro grave. Quando o professor está lá na academia, ele tem duas responsabilidades grandes. A primeira é a segurança do aluno, segurança. Então, a pessoa que não é formada não tem como garantir a segurança do aluno, que ele está fazendo, o volume, a intensidade que ele está fazendo. E a outra é o resultado, né? Um treino efetivo para que o aluno tenha resultado. Então, quem não é formado, não tem como garantir isso. Nós temos, só para esclarecer, nós temos o professor Wellington, mas tem estagiários na academia dele, não tem, Wellington? Mas o estagiário está lá, ele não é responsável. Ele fica sob a supervisão de um professor formado, né? Ele está ajudando, auxiliando, ele tira dúvidas com o professor, mas o estagiário não pode ficar sozinho, não pode ficar responsável por um aluno ou por vários alunos na academia. Né? Sem dúvida, sem dúvida. O estágio é bem regulamentado, está previsto na carga horária lá do curso de Educação Física, assim como outros cursos têm também o estágio, mas o estagiário não é autônomo ainda, não é independente. O estagiário ele está ali para obter um pouco mais de conhecimento, né, professor? Acompanhado como profissional formado, ele está ali para entender e ver como que funciona a realidade do trabalho de um profissional, de um professor formado. Mas, como você mesmo disse, ele não tem responsabilidade nenhuma, né, sobre os alunos que estão ali frequentando a academia naquele momento. É importantíssimo para o estagiário estar lá para pegar experiência, porque ele tem a teoria, um pouco de prática na faculdade, e ele precisa dessa prática do dia a dia para depois, com o diploma, com o CREF na mão, atuar profissionalmente. Então, eu estava falando antes, Wellington, que o aluno deve ter como critério mínimo de escolha do personal, que nós vamos falar agora, se ele tem diploma e registro do CREF. Se ele não tem, pode descartar, independente do valor da hora-aula, se é conhecido, se tem seguidores, etc., não é? Justamente. E aí, nesse ponto que você está falando, eu ainda vou um pouco mais além. Né? Existem pessoas, né, hoje, pela mídia, as redes sociais, existem muitos blogueiros, muitas blogueiras, às vezes, passando treino ou se passando por profissional de educação física, é,
sem registro nenhum. Às vezes o aluno que não é formado, ele está atuando também, já está errado. Agora, você imagine aí, pensa comigo, uma blogueira que nunca frequentou, né, uma universidade, uma faculdade, não tem conhecimento nenhum técnico sobre o assunto e está lá passando treino ou atuando como personal ou como profissional. É a mesma coisa de nós pegarmos e irmos no advogado ou no médico que não tem informação. É uma coisa totalmente fora de Ninguém vai num padrão. dentista que não tem formação. Ele foi várias vezes fazer tratamento, ele se tornou dentista, porque foi fazer tratamento com outro dentista? Não tem porquê. Essa é uma das alegações. Essa é uma das alegações importantes a gente falar, porque a pessoa acha que só porque ela frequenta a academia há um tempo, só porque ela treina há não sei quanto tempo, ela acha-se no direito ou acha que tem conhecimento para estar atuando profissionalmente. E as coisas não funcionam dessa forma. Não. Bom, para começar a nossa conversa aqui, já começamos, mas o tema nosso, qual que é a importância de um aluno, né, treinar com personal trainer? Você pode comparar o professor de academia, que atende vários alunos ao mesmo tempo, com o professor o personal trainer. Qual seria a importância desse profissional? Bom, primeiramente, são vários pontos a serem discutidos, serem destacados em comparação um personal com um professor de academia que atende todos. A principal função do personal trainer individual, ele se torna um facilitador. Ele facilita, né, o aluno a alcançar o seu objetivo. Por quê? Porque o profissional, quando ele faz, né, a gente tem vários procedimentos antes de começar diretamente com um treinamento na sala de musculação, ou seja, funcional, ou alguma coisa assim. Então, antes de começar o treinamento, existe toda uma dinâmica, uma entrevista, uma anamnese, para nós conhecermos a realidade do aluno, conhecermos o objetivo do aluno, saber da sua vida, das suas patologias, da sua rotina, enfim. Então, antes mesmo de começar o treinamento, o personal ele precisa entender um pouco da vida do aluno para ele ver qual vai ser os melhores caminhos ou qual vai ser a programação que ele vai fazer para que o aluno alcance o seu objetivo. Agora, comparando com o professor da academia, muitas vezes não acontece isso. Às vezes o aluno vai lá, faz só uma matrícula na academia e já começa a treinar. Então, isso é uma diferença bem grande só desse começo de conversa, né? O aluno personal tem que entender a realidade do aluno para depois fazer a prescrição do treinamento. Essa individualização é fundamental, né? Que até seria possível, né, atender vários alunos e passar o treino para cada aluno. Mas quando você foca num aluno, sem dúvida vai haver vantagens do treinamento. E Wellington, quais orientações você poderia dar para o aluno, né? Se ele vai analisar o personal trainer que ele já tem, ou ele está para contratar um personal, está pensando em contratar um personal trainer. Quais as orientações? Além daquelas que nós acabamos de falar, que ter diploma e ter CREF, né? Quais outros aspectos ele tem que avaliar? Fazer uma entrevista com o personal, por exemplo? Essa é a principal, que nós já conversamos aqui um pouquinho, né? Sobre o registro e a regulamentação do profissional. Agora, outros aspectos importantes que o aluno deve ter, ou a pessoa que vai contratar um personal, primeiramente, você tem que olhar para você. Você tem que entender o que você quer e por que você vai contratar um personal trainer. Quando você entender o seu objetivo, o que você quer, você vai meio que transferir esse objetivo para o professor. Então, exemplo, eu quero emagrecimento, por exemplo. Então, com essa visão que eu vou procurar um personal. Por quê? Pensa comigo, veja bem. Os personagens trainers, para nós, parece que todos os personagens são iguais. Né? Falou que é professor de educação física, é personal, nós achamos que é tudo igual. E não é. Então, nós precisamos saber diferenciar, né, um personal, um
perfil de professor um do outro. Então, a primeira coisa é você olhar para você, ver o que você precisa e procurar um personal, um professor que tenha essas características no seu ponto forte. Então, a gente sabe que se você quer emagrecimento, então facilita muito você procurar um personal que é especialista naquele assunto, especialista em emagrecimento, por exemplo. Se você quer hipertrofia, você tem que buscar um personal que trabalha ou é especialista naquela área que você precisa. Então, esse é um dos pontos principais a serem observados. Não adianta você querer uma coisa e contratar um personal que trabalha com outra coisa. Vai dar certo? Sim, pode ser que dê certo, mas as chances são menores de você alcançar o seu objetivo. Porque quando nós falamos em emagrecimento, parece que é só chegar e fazer exercício, mas não é. Existem muitas outras coisas por trás do emagrecimento. Então, por exemplo, o dia que você estiver frustrado, por exemplo, o dia que você não quiser treinar, o dia que você quiser comer, sei lá, um churrasco, um doce, se o seu personal, se o seu professor não for um professor capacitado para entender aquela situação e te orientar da melhor forma, pode ser que complique, pode ser que ele faça uma orientação diferente ou que ele exija demais de você e acaba frustrando ou te acaba te magoando de alguma forma e assim por diante. Então, é importantíssimo observar o perfil do profissional, no que ele é especialista e no que ele trabalha. O que dá a impressão que a maioria desses profissionais aí que trabalham com treinamento personalizado são generalistas. Trabalham com musculação, um pouco de corrida, um pouco de treinamento funcional e etc. Mas existem aqueles, como você está dizendo, especialistas, que trabalham com treinamento de corrida, para aprimorar a sua corrida, para você participar de provas, mesmo em caráter atleta amador lá, como você falou, hipertrofia, né? Os mais jovens buscam hipertrofia, a mulher, jovem senhora, quer ficar com o corpo mais definido um pouco, emagrecimento, né? Que você mencionou. Então, alguns profissionais já estão ficando especializados, né? Atendendo um nicho específico. E isso é algo a se levar em consideração, porque muito provavelmente o resultado vai ser mais eficiente com esse profissional do que aquele profissional que atende de crianças até senhores, trabalha com todo tipo de treinamento e não tem nenhum, assim, um objetivo, um padrão de trabalho muito definido. Justamente, nós podemos usar, professor, e para aqueles que estão nos ouvindo, como exemplo, a medicina, né? Existem vários médicos que são especialistas em alguma coisa, especialista em gastro, especialista em cirurgia, especialista em joelho, tornozelo e assim por diante. Então, vai ficando cada vez mais específico. Então, dependendo daquilo que você precisa, dependendo de qual é o problema que você tem e precisa ser resolvido, você é encaminhado para um especialista naquela área. Porque a chance de você se dar bem, se recuperar daquela patologia é maior. E a mesma coisa nós falamos com o personal, na hora de escolher um personal. E daí, Wellington, a pessoa está levando em consideração isso daí, vai escolher o personal, né? Tem alguns aspectos, outros que nós vamos falar, mas daí ela talvez tenha a opção de treinar agora na pandemia, felizmente está acabando a pandemia, mas nessa pandemia muita gente contratou personal, né? Porque não podia ir na academia para vir em casa, né? Mas agora que a pandemia está acabando, é melhor, tem alguma vantagem de treinar em casa? Tem vantagem de treinar na academia com o personal? O que você nos diz? Olha, depende muito, depende muito. Eu, sim, falando em termos normais, em condições normais, 100% academia, pela estrutura que você vai ter lá. Só que daí entra o depende. Depende onde é a academia, qual é a estrutura da academia, como que é a frequência da academia, se tem muita gente, tem que ficar revisando, né? Então, tudo isso nós temos que levar em consideração na hora de falar. Mas, tratando em termos normais,
é melhor você treinar na academia, tá? Porque lá você tem toda uma estrutura montada, uma estrutura preparada para que você alcance o seu objetivo. É claro que, como eu disse, depende qual é o seu objetivo. Por exemplo, eu contratei um personal trainer para mim fazer alongamentos, por exemplo, né? Então, e isso pode ser feito em casa, né? Não tem necessidade de ir para a academia. Então, depende qual é o seu objetivo. Mas, tratando em termos normais, a academia é melhor, pela estrutura que tem lá. Tem algumas pessoas que têm, por exemplo, no prédio onde mora, no condomínio onde mora, seja vertical ou horizontal, tem uma mini academia lá, com alguns aparelhos. Algumas pessoas têm condições de comprar algum equipamento, lá, alguns pesos, barras, né? E eu conheço alguns profissionais que têm o equipamento e levam na casa da pessoa. Olha que beleza, né? Tem lá alguns pesos, tem lá algum material de treinamento funcional e leva na casa das pessoas, né? Isso talvez possa ser levado em consideração também, né? Isso, o importante é praticar exercício. Isso nós temos que deixar bem claro. O importante é você fazer alguma coisa, você praticar um exercício. Então, independente de onde, se for com cone, se for sem material ou sem nada, enfim, o importante é você fazer exercício físico. Agora, aí, como a gente está falando aqui, se você tem condições de ter uma estrutura melhor, ótimo. Mas o importante, deixar bem claro, o importante é praticar exercício, sem dúvida. Mas eu concordo com você que a academia tem lá os aparelhos, tem os pesos, tem as esteiras, as bikes, etc. E agora entra aí a capacidade do profissional, né? Um profissional bem formado, com experiência, que atende um nicho específico. Então, mesmo que você não tenha muito material, nem o equipamento nessa casa, ele pode fazer render bastante, né? Mas, sem dúvida, a academia é um grande aliado, né, para você obter seus resultados. E daí vem um aspecto, né, que muitas vezes, infelizmente, tem que ressaltar, é o aspecto prioritário quando vai contratar um profissional, né? E qualquer tipo de profissional. Às vezes você vai contratar um pintor, você leva em consideração esse aspecto. Você vai contratar uma faxineira, você leva em consideração esse aspecto. Você não leva em consideração esses outros aspectos que nós acabamos de falar, que é o quanto custa. Quanto custa ter um personal trainer? Porque as pessoas têm essa ideia que ter um personal trainer é impraticável, é inviável, que custa caro. Quanto custa, Wellington? Né? De quanto a quanto? Qual a média do mercado aqui na nossa região? Em relação aos valores, né, ao preço, é muito relativo, né? Como eu disse, depende do profissional que você vai contratar. Geralmente, os profissionais que são especialistas, que têm um nicho definido, o valor é um pouco maior. Por quê? Porque é um profissional que se dedica praticamente, né, aos seus estudos e o seu foco todo naquele objetivo. Então, como eu usei o exemplo do emagrecimento, quando o profissional trabalha só com emagrecimento, ele vai estudar somente sobre emagrecimento. O negócio dele não é hipertrofia, o negócio dele não é, às vezes, dar uma reabilitação pós-terapia, enfim. Então, esse profissional, né, tem pós-graduações, tem algumas especializações, ele tem todo um investimento por trás, né, da sua carreira, e aí ele consegue aumentar um pouco o seu valor pela bagagem que ele já tem. Agora, em relação, falando um pouquinho, é caro? Depende do que é caro para você. Muitas pessoas não enxergam, né, a sua saúde como prioridade. Às vezes a pessoa, professor, compra lá não sei se é o caso de alguém aqui, compra um carro de 100 mil reais e deseja comprar depois uns 150 mil reais, né? E aí talvez ele pense, esse carro de 50 mil é barato, porque eu tenho 100 mil. Ou às vezes as pessoas, mulheres ou homens, também que gostam de joias, de relógio, compram lá, sei lá, uma corrente de ouro de 10 mil reais, 5 mil reais. Né? Aquela de 2 mil, 2.500 é barato, porque ele pagou 10 mil na outra. Só que eu te pergunto, quanto vale a sua saúde?
Porque a saúde, se você não tiver saúde, você não consegue desfrutar de nada disso que eu estou falando. Você pode ter a melhor casa do mundo, você pode ter o carro mais caro do mundo. Se você não tiver saúde, você não consegue desfrutar de nada disso que nós estamos conversando aqui. Mas voltando ao assunto, como eu disse, o valor de cada personal trainer, ele é muito relativo. Por quê? Porque depende de quantos dias você quer treinar na semana. Eu, por exemplo, tenho um aluno que treina 2 dias na semana, tem um aluno que treina 3 dias na semana, e tem alunos que treinam todos os dias. Então, os valores mudam. Tá? Então, por isso que às vezes é muito complicado nos falar o valor da mensalidade. Agora, se tratando de hora-aula, que é mais comum, é mais fácil a gente tentar quantificar um preço aí, tem variação de mercado hoje para a nossa região, de R$40 até R$100 hora-aula. Tá? Então, tem uma variação muito grande desses valores. Então, como eu disse, isso vai individual de cada professor, mas a média para a nossa região varia nesses números, de R$40 a R$100 hora-aula. Então, e o Gabriel aqui, nosso colega, ex-aluno também, que trabalha como personal, ele comentou, né, que nós fizemos um movecast lá, um podcast, Cuida da Saúde e não da Doença, que é o lema do Dr. Flávio Porto, né, que treina conosco, nosso amigo. E o Juliano comentou que esse dinheiro que você gasta em academia ou com personal trainer não é um gasto exatamente, é um investimento. Porque você tem um retorno imediato, né, de curto prazo, tem um retorno de médio prazo e vai ter um retorno de longo prazo. O que você está gastando, entre aspas, agora, você vai deixar de gastar com médicos, remédios, tratamentos e perda dessa autonomia, dessa capacidade de desfrutar a vida diferente, como você escolher, né? Então, pense nisso, pagar academia, pagar um personal trainer como investimento da sua saúde, para você se manter independente, né? Você depende do profissional de educação física, mas não vai depender de outros profissionais em médio prazo ou longo prazo. E outra coisa que eu queria falar, esse valor aí, R$40 é razoável, mas talvez 70, 100 é um preço alto, né? Para a nossa região. Mas tem que considerar, como o Wellington já explicou aí, o profissional está investindo continuamente, né? Então, você não está pagando aquela 1 hora que ele está lá com você. Você está pagando as horas que ele ficou estudando, viajou para fazer curso, pagou os cursos para fazer, você está pagando tudo isso, né? A preparação, né? Agora, pagar para alguém que não estudou, não estuda, parou de estudar, realmente é injusto, né? Não vale. Mas para alguém que continua estudando, a aprendizagem é contínua, as coisas mudam, vem novos métodos de treinamento, você tem que estudar se vale a pena ou não você aplicar no seu aluno. Então, tudo isso tem que ser considerado, é o valor do personal, né? Tudo que ele se preparou e continua preparando. Não só aquela horinha lá, essa horinha que ele está aqui comigo, isso daí qualquer um faz. Será que qualquer um faz? Quem não tem preparação não faz, não. Isso é importante. E é importante também observar o seu personal, o seu professor. Se ele está realmente continuando os estudos, se ele é interessado, está sempre se atualizando, sempre buscando novas informações. A gente sabe que o mundo, né, essa parte da medicina de saúde, que é nossa área, né, a área da saúde, ela é muito dinâmica. Praticamente todos os meses saem estudos novos implementos. Então, o profissional ele tem que estar sempre atento ao mercado, sempre atento, se atualizando para que entregue o melhor para o seu aluno e o que tem de mais eficiente no mercado. Então, por exemplo, entre as pessoas leigas, certamente alguns sabiam que a prática de exercício físico tem relação com a prevenção de doenças crônicas, diabetes, hipertensão arterial, etc. Quem sabia que o exercício físico tem relação também com doença infecciosa?
né? O profissional de educação física que estudou, né, que estuda, ele sabia disso, né? Que ele não é uma barreira contra os vírus, mas impede que o vírus cause mais transtornos que ele já causa. Então, foi o que ficou muito evidente agora, na prática e nos estudos, quando aconteceu a Covid. Quem tinha um melhor condicionamento, peso normal, corria mesmo menos risco com a Covid, mesmo antes da vacina, que está salvando todo mundo. Assim, um dos erros, né, um dos erros que mais aconteceram aí, quando começou aí, a gente vai entrar no assunto um pouco mais profundo, né, se for discutir, vai longe. Quando começou a pandemia, professor, a gente via muitas pessoas correndo atrás aí de, vamos colocar assim, de medicamentos em cima da hora, para tentar usar como prevenção. Um exemplo, glutamina, por exemplo. A galera acha que glutamina vendeu um monte de glutamina, porque as pessoas achavam que a glutamina aumenta lá o meu sistema imunológico, ajuda o sistema imunológico, e as pessoas começaram a comprar e a tomar muitas coisas sem ter conhecimento básico sobre o que era, só porque ouviu falar. Mas aí, né, você pode falar melhor do que eu, você tomar uma coisa é uma coisa. Para você absorver é outra coisa, é totalmente diferente. Então, isso é importante também. Né? Um profissional bem capacitado, um profissional que tem pelo menos um pouquinho de conhecimento sobre isso, ela sabe que não tem fundamento você tomar uma coisa hoje para que faça efeito amanhã. A lista de absurdos é muito grande, né? Sempre, e nessa pandemia, essa lista aumentou muito, né? Um dos absurdos é esse shot de imunidade, né? Aí é um negócio, deve ser uma poção mágica isso. Bom, mas não vamos por esse caminho aí, que esse caminho É complicado. não vale a pena. Mas a outra pergunta, Wellington. Daí, isso serve tanto para o aluno como para o professor que está nos assistindo aí, né? Existe a relação professor-aluno, né? E essa relação pode ser estritamente profissional, pode ser um pouco pessoal, né? Nós vemos, né? Vai na festa de aniversário do aluno, ou vai na festa de aniversário do professor. Então, tem essa relação, não tem como, né? Porque convive 3 vezes por semana, 5 dias por semana, passa do profissional para uma relação pessoal também. Né? E daí tem aquele dia que eu chego lá com o meu personal e eu não estou com vontade de fazer exercício de braço hoje. E o meu personal? Daí tinha programado exercício de braço aquele dia, porque ele tem uma planilha, né? Quinta-feira é exercício de braço. E você não está com vontade de fazer, não pode fazer o que prefere, fazer o que o aluno prefere, de acordo com a preferência, ou não. O profissional tem que ter um pouco mais de pulso firme, a não ser em casos que são necessários mesmo, né? Realmente, isso acontece muito, essa relação, e tem que ter essa relação mesmo um pouco do pessoal, só que tem que ter um limite. A gente também não pode deixar se envolver a ponto de virar amigo, porque até você acaba relaxando com o seu trabalho e daqui a pouco, né, o aluno vai querer comandar ou mandar no seu trabalho, vai querer fazer o que ele quiser, e aí depois a relação começa a ficar um pouco mais complicada. Então, é sempre bom ter um limite, saber até onde você pode chegar. E tem que deixar bem claro aquela velha história, trabalho é trabalho, é lazer, trabalho é trabalho. A gente não pode se deixar misturar as coisas, ou deixar, né, a amizade, né, que acaba tendo, influenciar no nosso trabalho. É a mesma coisa você dando aula lá para os alunos, porque sou seu amigo aqui, eu vou querer chegar lá e pôr, professor, eu não quero aprender isso hoje, eu quero estudar isso, aquilo, enfim. Então, se você tem um planejamento feito, uma programação feita, tem que deixar bem claro que quem comanda é você. Tá? O profissional tem que ter total comando do que ele está fazendo. É claro que tem que existir um bom senso também. Né? Como você disse, algum caso extremo, que aconteceu alguma coisa, o aluno
de repente, sei lá, doou sangue, tomou uma vacina, ou bateu em casa, ou machucou, enfim. Aí você tem que ter um bom senso também de mudar a programação. Às vezes o aluno está com dor de cabeça, às vezes o aluno está muito estressado, brigou com a esposa, aconteceu algo que vai interferir naquilo, na sua programação. Aí você tem que ter o bom senso, né, de entender o aluno. E por isso que eu falo que é muito importante o profissional ter essa visão, tá? Tem que ter essa visão de entender o aluno para você colocar as melhores ou tomar as melhores decisões em cada momento, mas deixando bem claro que quem comanda é você. Você não pode perder o controle da situação. Exatamente. Tem alguns casos que parece que o aluno não quer um professor que vai entregar resultado. Você fala muito isso, entregar resultado. O que, que você entrega? Né? Você entrega que seu aluno vai hipertrofiar. Você garante isso desde que ele siga o plano. Você garante que ele vai emagrecer. Você garante que ele vai correr melhor e assim por diante. Né? É claro que tem alguns alunos que querem uma companhia para fazer exercício. Né? Não se dispõe aí na academia, lá tem um monte de gente, não quer fazer exercício sozinho, então quer uma companhia para bater um papo, conversar. Talvez nem o aluno esteja tão preocupado com o resultado nesses casos, não é? Então, essa é uma questão legal. Isso que eu falei no começo. O aluno, quando ele vai procurar um personal, ele já tem que ter tudo isso em mente. O que ele precisa. Porque se você, às vezes, vamos colocar assim, se você quer um personal que te alonga, um personal que é parceiro, um personal que vai te orientar de uma forma diferente, uma companhia, não adianta você querer, como personal, como professor, o cara que é uma maromba, né? O cara que treina atletas, por exemplo. Porque vai ser complicado, porque a metodologia de trabalho dele é voltado para atletas. E atletas é competição, é treinamento intenso. Então, de repente, se você procura o contrato um personal desse, pode ser que ele não vai conseguir fazer o trabalho dele com exatidão e te entregar o que você precisa, e às vezes você vai querer fazer um treino que vai ser chato. É um treino que você vai arrastado, não vai por prazer. Então, por isso que é muito importante você entender o perfil do profissional que você vai contratar. Para que você, depois, no meio do caminho, tenha um treino prazeroso. Porque também não adianta nada você fazer exercício sem querer fazer. Tem que ser uma coisa prazerosa. Por mais que tenha um objetivo, tem que treinar, tem que fazer, mas tem que fazer uma coisa que você vai fazer com paixão e com amor. Aí os resultados serão muito melhores, sem sombra de dúvida. E levar em consideração duas coisas também. Uma que, por mais que o personal trainer tenha sido recomendado, um amigo recomendou, que gosta, você conversa com ele, ele parece que é bom, né, que é estudioso, etc., atualizado, etc., às vezes você começa a treinar com ele e não dá certo, né? É questão, às vezes, pessoal, profissional pessoal. E outra coisa também é o tempo para chegar nos resultados, porque nós vemos uma era do imediatismo, né? As pessoas querem o resultado para daqui uma semana, 15 dias. E isso é só os blogueiros do Instagram que entregam o resultado em 5, 10 dias, não é, Wellington? Profissional não entrega resultado de exercício físico, de condicionamento, de emagrecimento, de hipertrofia em um mês. Depende, vai começar a aparecer em 2 meses, 3 meses e continua a evolução se a pessoa continuar no propósito, não é? Justamente, isso é um ponto muito interessante que você entrou. Por quê? Primeiramente, eu vou falar para os alunos. O personal, o professor, como eu disse no começo, ele é um facilitador. Ele vai te ajudar a você alcançar os seus objetivos, te orientando da melhor forma e mostrando os caminhos. Mas quem vai caminhar, quem vai fazer a coisa acontecer, é você. Não fica esperando que você agora, eu contratei um personal, pronto. Estou de boa, Não existe isso, tá? Quem vai fazer as coisas acontecer é o aluno, é você. Tá? Então, nós estamos falando aqui de personalizado, não vai esperando até amanhã você vai contratar um personal
e ele vai fazer tudo por você. Não, ele vai só facilitar e mostrar o caminho. Quem vai caminhar e quem tem que fazer a sua parte é você. Se os dois fizerem as suas partes bem feitas, eu tenho certeza que vai dar resultado, sem dúvida. Agora, falando um pouquinho para os professores, é muito importante que no primeiro dia que você for fazer a sua avaliação, a sua anamnese com o seu aluno, você tem que deixar alguns aspectos bem claros e também explicar para ele a forma de trabalho. E também é importante falar os procedimentos e o tempo que leva para determinadas coisas acontecerem. Não adianta você, às vezes, querer dividir o aluno, eu vou te dar isso, vou te dar isso, porque o profissional que é bom sabe que não acontece do dia para a noite. Então, você tem que ter bem claro, no primeiro dia da avaliação, os seus procedimentos, deixar bem claro isso. Se tiver, até bom ter uma cartilha, né? Nós fazemos isso. Nós temos uma cartilha que nós passamos para os alunos, assim, assado, eu não te prometo fazer você perder 10 quilos. Aí, tem muita coisa no meio disso daí. Então, é bom vocês prestarem atenção nisso aí também. Então, a Patrícia está comentando aqui que o personal não faz milagre. O João Frederico, que foi nosso egresso também, um profissional aí, ele comentou que o resultado não vem antes de 12 semanas, 16 semanas. É impossível, não dá para prometer isso. E os alunos, né? Assim, os alunos e as pessoas, de uma maneira geral, têm uma mania cultural, isso de terceirizar a responsabilidade. Você já percebeu isso? Né? Eu terceirizo a responsabilidade da minha saúde para o médico. O médico cuida da minha saúde, eu não preciso cuidar. Né? O personal trainer que vai fazer eu emagrecer. Eu não preciso fazer nada além de ir lá na aula com o personal trainer. Né? Então, terceirizar, né, você falou muito bem, cada um tem sua responsabilidade aí. A soma que vai dar o resultado. Né? Justamente. Então, assim, o bom profissional, o professor tem que ter muito claro isso em mente. E isso que nós estamos falando, no meu ponto de vista, é responsabilidade do profissional, do professor. Né? O aluno, quando ele te contrata acreditando que você vai solucionar um problema dele. E você tem que saber os procedimentos para isso. Você tem que ter lá um script, né, para que você faça que o aluno entenda toda essa parte fisiológica, toda essa parte de adaptação, toda essa parte de ambientação. Quer dizer, você pega um aluno que nunca treinou na vida, o cara não sabe nem de agachamento, não sabe nem agachar. Então, você tem que explicar isso para ele. Olha, existe um processo, a gente tem que começar assim, começar assado, enfim. Então, essa parte das informações, quem tem que saber e passar para os alunos é o profissional. As expectativas têm que ser reais, né? Esse negócio de emagrecer 5 quilos em uma semana é algo irreal. Agora, Wellington, antes de passar, nós vamos para a parte dos professores, mas eu queria fazer uma pergunta que nem estava no nosso roteiro aqui, que nós combinamos antes, sobre avaliação, né? Personal trainer deve fazer avaliação, qual a importância da avaliação periódica, cada 2 meses, 3 meses, ou pelo menos semestral? Qual a importância de se atribuir a avaliação do personal para o seu aluno? De 1 a 10. E por quê? É uma pergunta, sem dúvida, é 10. A avaliação física periódica ela tem que ser feita de todo jeito, ela tem que ser feita no começo, no meio, no fim, assim por diante. Por quê? Primeira coisa, falando para o professor, é um parâmetro que você tem para mostrar para o seu aluno que o seu trabalho é bom, que você é um bom profissional e a escolha, os procedimentos que você fez eram os melhores que poderiam ser feitos, poderiam ser escolhidos. Isso te traz o quê? Credibilidade. Tá? Então, se você conseguir trabalhar legal e mostrar um resultado excelente para o seu aluno, as chances de renovação são muito grandes. Então, por exemplo, eu tenho um aluno aqui que são alunos meus de 5 anos atrás, quando eu nem tinha academia ainda.
Por quê? Porque a gente faz a avaliação, a gente mostra o resultado, a gente se dedica para mostrar o resultado. E é o parâmetro que você tem para você quantificar de forma visível para o aluno os resultados que ele está tendo. Porque a gente sabe, por exemplo, quando a gente fala de emagrecimento, por exemplo, que é um dos eixos que mais tem, né? A gente sabe que muitas das vezes o aluno acaba perdendo lá gordura, mas com o aumento da massa magra, o peso em si na balança não muda. E se você não faz avaliação, como que você vai explicar, ou como que você vai mostrar que o seu treino ou o seu trabalho está sendo benéfico para o seu aluno se você não tem parâmetros? O único parâmetro que o aluno tem é o peso na balança. E o peso da balança está o mesmo. Como você vai explicar isso para ele? Agora, se você Então, tem mas, as Wellington, avaliações, pode falar. se você tem as avaliações, né, de circunferência, se você tem avaliação lá de percentual de gordura, se você tem avaliação de quantificar para ele, perguntar para ele, e aí, você está notando alguma diferença? O que você notou diferença no seu corpo, no seu dia a dia, desde quando nós começamos a treinar até agora? Com certeza o aluno vai ter alguma coisa para te falar. Tá? Então, a avaliação é importante, principalmente nesse quesito, falando para o professor. Aí também tem os pontos para os alunos. Né? Mas pode perguntar, professor. Então, eu ia te falar, você não acha, eu tenho observado, você não acha que essa avaliação que se faz na academia, os profissionais, os personal trainers fazem, não é limitada, porque é praticamente só antropometria, né? Mede peso, mede percentual de gordura. Você não acha que está faltando aí um teste funcional, né? Um teste de capacidade aeróbia, mesmo feito na esteira, sem o analisador de gases, ou um teste de uma repetição máxima, ou de que seja 10 repetições máximas, testes assim funcionais que deem ideia da melhora do condicionamento físico. Porque quando se fala de saúde, é claro, emagrecer é ótimo para a saúde, mas o condicionamento físico é um fator protetor. E parece que a maioria não avalia o condicionamento físico de jeito nenhum, nem o aeróbio, nem a resistência muscular localizada, nem a força, nada. Então, mas isso é legal você ter falado, porque, como eu disse anteriormente, isso vai muito de perfil de profissional para profissional. Então, exemplo, o aluno que quer hipertrofia, ele não quer saber se ele está bem de parte cardiorrespiratória, ele não quer saber se ele está bem de funcional, de mobilidade, ele quer se olhar no espelho e ver que ele está grandão. E ponto. Ele não quer Exatamente. saber do resto. Então, como você está falando, isso é importante. Cabe ao profissional mostrar para esse aluno que, além do objetivo principal dele, que é a hipertrofia, ele também precisa ter outros pontos positivos em comparação com a saúde. Tá? Ele tem o objetivo principal dele, que é a hipertrofia. Legal, isso é bom. Então, a primeira coisa que você vai mostrar para ele é a hipertrofia. Ó, você cresceu, você ganhou quantos quilos de massa magra, enfim. Mas também cabe ao bom profissional mostrar que é importante também ele ter um sistema cardiovascular bom, né? É importante para ele ter um sistema, vamos colocar, sistema linfático bom, sistema imunológico bom, e assim por diante. Então, a avaliação física, quando a avaliação física, não é só quantificar também massa magra e percentual de gordura. Existem vários outros parâmetros que têm que ser analisados, e principalmente quando se trata de, vamos colocar assim, alunos idosos, por exemplo, alunos de 40 anos para cima, de 50 anos para cima, para Nem saber falo se idosos, exatamente. Porque esse pessoal que quer hipertrofia, normalmente são os mais jovens, a molecada de 16 anos até 25, no máximo 30 anos. E esses nem contrato personal, é mais raro até. Né? Agora, o pessoal a partir dos 35 anos, 40, que já tem uma ideia de, eu vou lá por causa da saúde, eu vou até melhorar um pouco a estética, mas o principal objetivo é saúde. E daí, o que percebo, os profissionais estão avaliando só dobra cutânea, peso corporal e boa. Né? Aí, não, eu acho que está faltando alguma coisa. justamente, é isso que eu estou acabando de dizer. Então, assim, e essa é uma oportunidade de você se tornar um profissional diferenciado. Então, isso tudo é valor que você agrega ao seu trabalho. Você tem que mostrar o
que você está fazendo aquilo e como aquilo é importante para as pessoas. Porque a pessoa que se importa com saúde ou que se importa com esses parâmetros, ela vai te procurar. Então, aí entra outra questão que a gente fala que é o nicho de mercado. Quando você começa a mostrar o valor daquilo que você faz, você começa a encontrar um público específico que se preocupa com isso. E aí você consegue aumentar o preço e assim por diante. Então, isso é importante. Isso você já respondeu parte da pergunta que eu ia te fazer agora, que agora nós vamos falar um pouco mais tem vários professores aqui que eu tive a satisfação de dar aula, ajudar na formação, tem alunos nos assistindo. Vamos falar agora para os professores ou para os futuros professores. Então, é aquele que está recém-formado, já é profissional. Estudante, segura aí um pouco o estudante, hein? Mas é aquele que já é profissional, já atua como professor, né? Como ele tem que fazer, o que ele tem que fazer para se tornar um personal trainer de sucesso, aí, ter a agenda lotada da semana, né? Para você listar aí pelo menos cinco dicas, 5 orientações. Tem mais, eu sei, mas estas as 5 principais para ele ser o personal de sucesso. A primeira coisa é achar uma forma de se destacar, tá? De mostrar o seu trabalho. Se você não conseguir aparecer, se você não conseguir mostrar o seu trabalho, porque existem muitos caminhos para que isso aconteça, ninguém vai te contratar. Por que eu falo isso? Porque, como a gente disse, o público em si, os alunos, eles enxergam o personal trainer como todos iguais. Eles não têm a capacidade de servir, como nós estamos conversando aqui, que há nicho de mercado, que eu trabalho com isso, que eu trabalho com aquilo. Ele não consegue enxergar valor no professor. Então, quando você se forma, ou se você já é formado, se você não se destacar, se você não mostrar o seu diferencial, você vai ser mais um. Você vai ser só mais um no meio da multidão. E aí eu te pergunto, ou você me pergunta, como eu faço para me destacar? Ou como eu me destaco? Essa é uma das coisas que a maioria dos personagens trainers não consegue fazer, ou não sabe fazer. Porque quando a gente sai da graduação, a gente não tem esse conhecimento todo de marketing, de venda, de saber vender, de saber aparecer. Claro que tem a disciplina lá de marketing, assim por diante. Mas uma coisa que tem que definir é o que você resolve na vida das pessoas. Qual é o problema que você vai resolver na vida da população, das pessoas do seu bairro, da sua cidade. Tem que ter bem claro isso. O que eu vou fazer para resolver um problema da sociedade. Então, se você pegar aí montadores de carro, resolver um problema da sociedade, que é o que andar de a pé. Se você pegar pasta de dente, por exemplo, resolver um problema da sociedade, que é escovar os dentes, manter os dentes mais limpos, preservar os dentes e assim por diante. Todos os produtos hoje que estão no mercado, eles resolvem um problema do ser humano. Então, a primeira coisa que tem que pensar nisso, o que eu vou fazer, ou qual caminho eu vou tomar para resolver o problema da sociedade ou da minha cidade. E daí existem diversas modalidades de treinamento para trabalhar, que se trabalha na academia, se trabalha em outros locais, estúdios, boxes, né? Os nomes que levam os locais de treinamento, nas praças, parques, né? Clubes, onde o pessoal pratica. Agora, no início de 2022, né? Qual que é o treinamento, modalidade que o personal trainer deve trabalhar? Existe um sedimentado, por exemplo, para musculação, existe algum que está começando, está virando uma tendência, que é eficiente. O que você recomendaria? Qual que garante esse resultado aí que nós estamos falando o tempo todo para o aluno? Olha, um nicho que você nunca vai ficar sem alunos e que é necessário, é a base, né, de todos os treinamentos, é a musculação. É o mais seguro, você consegue trabalhar com todas as idades, né, seja criança, seja
né, de idade, seja com idoso, seja com hipertenso, seja, enfim, a musculação nunca vai te faltar alunos. Porém, é o mais concorrido. É onde a maioria dos profissionais vão para a academia. Então, tem o lado bom e tem o lado ruim. O lado ruim é esse, onde está mais concentrada a quantidade de professores. E aí, a gente pode destacar também que está em alta, né, que eu acredito que ainda vai continuar em alta, né, é o treinamento livre, né, podemos falar aí do treinamento funcional e o cross-training, né, ou crossfit, né, falando aqui de uma marca, mas cross-training. É um treinamento que vem crescendo muito e, como eu disse, é um nicho de mercado, né? Para quem não gosta de academia, o cross-training ele supre todas as necessidades da pessoa que não frequenta a academia. E dependendo do caso, pode ser até melhor. É claro que tem várias formas de trabalhar, né? A gente vê muitas vezes o lado da competição, que é o que mais aparece, mas falando aqui, deixando a competição de lado, tá? Falando de qualidade de vida, né? Os treinamentos funcionais, o cross-training vai se trazer bem sempre, né? Uma ótima opção, né? Um nicho muito bom. E uma coisa é, falando do cross-training aqui, é raro você achar profissionais bons, capacitados para ministrar aulas de crossfit, por exemplo. Então, é um nicho que não vai faltar trabalho também para aqueles que se, né, determinarem a fazer os cursos e aprender um pouco mais da modalidade. Porque, dependendo do caso, né, se você tiver uma barra, uma anilha, um querobel, com pouquíssimas coisas, você faz um treino completo, né? E supre muito bem a academia. Então, se fosse para me dar um conselho aqui, da onde que eu vou trabalhar? O curso que eu faço hoje, faça um curso de treinamento livre, seja funcional, seja cross-training. Porque a academia é muito bom, só que é o meio que todo mundo vai. Então, você vai ter que ser muito bom para se destacar aí nesse meio. E nessa região que nós vivemos aqui, que o calor passa fácil 30 graus aí, né, principalmente nessa estação, tem os exercícios na água também, né, que não é tão comum, né, o número de praticantes é menor. Eu até mencionei agora no início do ano um texto publicado lá no jornal, as tendências de treinamento, né, treinamento com peso para pessoas acima de 40 anos, né, deve ser essencial, como você mencionou aqui também. E tem um treinamento que está ganhando a Europa lá, né, o pessoal talvez não saiba aqui ainda, que chama Aqua Cross Training, que é uma espécie de treinamento pesado, né, como CrossFit, só que feito na água, com alguns equipamentos que aumentam a resistência, tem que ficar saindo da água, tem que ficar saltando. E o pouco que eu vi, que eu conheço até o professor que está, o criador e está disseminando lá, que é um português, é pesado o treinamento. E pode ser uma tendência no futuro aqui no Brasil também, né? É um cross-training na água, né? Você não percebe que tanto calor, né? Que você está lá no ambiente mais refrescante, vamos dizer. Então, infelizmente, nessa região, né, se você falando de treinamentos na água e tal, colocar piscinas, enfim, infelizmente nós estamos muito afastados, vamos colocar assim, do mar, por exemplo. Eu acredito que se nós estivéssemos um pouco mais perto de uma região que tivesse mar, os treinamentos aquáticos seriam bem mais valorizados por nós aqui. Porque, assim, falando um pouquinho do ser humano em si, da mente, de como as pessoas pensam. As pessoas, elas fazem as coisas de acordo com alguns padrões da sociedade. Então, por exemplo, eu preciso aprender a nadar. Por quê? Se falando um pouquinho de água, tá? Tirando um pouquinho do treinamento, mas tentando aproximar um pouco a água das pessoas. Como a nossa região aqui não é uma região que tem, vamos colocar assim, o mar, a pessoa não tem tanta necessidade de ir para a água, ela acha que aquilo ali é uma coisa que não tem necessidade. Então, ela não quer nem aprender a nadar e muito menos, às vezes, a fazer um trabalho, um treinamento aquático, por exemplo. Então, para a nossa região, as pessoas que trabalham com treinamento aquático vai ter que fazer um trabalho muito bom, vai ter que ter uma divulgação muito maior
para colocar na cabeça das pessoas, primeiro, que é terem contato com a água, que é um treinamento muito bom, que traz ótimos resultados, e que as pessoas têm total condições, às vezes financeiras, de fazer. Porque às vezes quando fala em natação, a pessoa, nossa, é muito caro. A academia eu pago 50, R$60. A natação tem que pagar 150. Então a pessoa já larga de mão. Que é uma infraestrutura mais cara também. Bom, mas Então, pode falar. Pode não, eu ia concluir. falar sobre dessa questão, né? Se fosse um lugar que tivesse um acesso gratuito à água, por exemplo, como o mar, as pessoas sentiriam mais necessidade de aprender, né, ali a estar no meio da água. Então, eu acredito que seria muito mais fácil disseminar uma modalidade dessa crescer bastante. Mas não é nada fora do comum. Na realidade, eu penso que tanto piscina como academias deveriam ser oferecidos pelas prefeituras, por exemplo, pelo governo, né? Porque se a prefeitura, o governo cuida da saúde, oferece oportunidade para que mais pessoas pratiquem atividade física, né? Vai ter menos gastos com saúde lá, com hospital, etc. Com doença, né? Gastos com doença. Bom, o Wellington, daqui a pouco acaba aqui nossa live, mas uma pergunta importante aqui, que ficou bem em evidência também nesses 2 anos de pandemia aí, atendimento online, personal trainer online, né? Funcionou, né? Teve que funcionar de algum jeito, né? Alguns até iam na casa, mas tinha muito personal online nesse período de pandemia. E você acha que vai continuar funcionando, vai continuar em alta esse tipo de atendimento? Ou é melhor mesmo presencial? Sem dúvida é melhor presencial, mas o online ajuda? Ajuda as pessoas? Ajuda e muito, e tem muita gente procurando. Por quê? Só que, como eu estou dizendo, nós temos que saber vender o nosso trabalho. Tá? Não adianta você, qualquer nicho que você entrar, se você souber os processos, saber vender, saber fazer um marketing legal, vai ter cliente querendo. Porque você precisa encontrar as pessoas que gostam daquele tipo de atividade. Nunca vai ser 100%. A maioria vai para a academia. Você precisa encontrar quem para fazer um trabalho de consultoria online, por exemplo, para a pessoa que às vezes não tem tempo de ir para a academia. Minha vida é muito corrida, eu não tenho academia perto da minha casa, então eu não treino por causa disso. Então, treino online seria legal, ou você fazer um treino lá de meia hora, 20 minutos com a pessoa dentro do apartamento dela, dentro da casa dela, é uma ótima saída. Quantas pessoas não estão nessa situação? Segundo, né, falando aqui do nicho, as pessoas que não gostam, às vezes, de academia cheia. Às vezes ela só tem 6 horas da tarde para treinar, ou até 7 horas, e a academia, esse horário, a academia está bombando. Então, é isso que você precisa mostrar para ela o valor, aumentar o valor da consultoria online. Então, se você conseguir mostrar o valor e saber achar essas pessoas, eu tenho certeza que você vai continuar tendo alunos no online sempre. Agora, não adianta você querer, né, pegar um cara que quer hipertrofia para trabalhar com consultoria online. Não é o nicho, não tem como. Então, esse aluno que vai para a academia. Então, mas acho importante ressaltar que consultoria online não é assistir no YouTube, não é entrar num site, né? Que é tudo generalista lá. Você faz uma inscrição, paga lá R$ 15 e tem uma professora dando aula online lá, igual para uma pessoa de 17 anos, uma pessoa de 59 anos. Isso não é consultoria online. É um tipo de serviço, né? Mas eu, particularmente, não aprovo muito esse tipo de serviço, né? Ou se for para ter uma consultoria online, deve ser com um profissional específico. Só para deixar bem claro, professor, na consultoria online, parece que não, mas tem até avaliação física. Né? Sim. Manda um vídeo, ensina a pessoa como ela deve, ela mesma pegar uma fita, tirar as medições experientes, assim por diante. Então, existe um tipo de avaliação física dentro da consultoria online. Então, não é uma coisa também de qualquer jeito. Eu te mando lá e você faz de qualquer jeito. Não.
é um processo bem estruturado e bem legal. Então, por isso que eu acredito não só, né, na educação física, na consultoria online, mas também em outras repartições aí, até mesmo pública e estadual, que não vai voltar a ser mais como era antes. Bom, Wellington, eu dou aula lá na faculdade, né? Todo mundo sabe, e agora eu dou aula no sexto termo, dou aula no oitavo termo, que é o último, né? Os alunos estão se formando, e daí eu pergunto lá, do que vocês vão trabalhar, né? Uma boa parte lá, acho que 80% pelo menos, responde que vai ser personal trainer ou vai trabalhar em academia. Então, a concorrência é pesada aí, né? Existe, então, se você não for diferenciado, você vai estar lá no meio de toda essa concorrência aí. E tem um termo relativamente recente, né, que certamente você conhece, vai explicar para nós aqui, que é presença digital, né? O personal não, então o professor personal não é suficiente só ele estudar bastante, fazer cursos, né? Ele tem que aparecer. Nós podemos até usar o termo assim, apareça ou pereça, né? Você vai disputar os mesmos alunos. Se não aparecer, mostrar a competência que você tem, não adianta também só aparecer e não ter competência por trás, né? A carinha é muito bonita, mas não tem conteúdo, né? Então, apareça ou pereça é uma condição para o personal trainer ter sucesso também. Sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. Ainda mais com a pandemia, que aproximou mais ainda as pessoas, né, do telefone celular, das redes sociais, da internet, vamos dizer assim. Pensa comigo. Pensa comigo aí, você que está me assistindo, você também. Meu, antigamente, quando as pessoas não tinham tanto acesso às redes sociais, o que fazia diferença para os profissionais eram as suas formações, era o diploma. Então, se você apresentasse lá, eu me formei em tal lugar, eu fiz pós-graduação, assim, assim, assado, o que fazia diferença era o que você tinha no papel, que eram as suas formações. Quanto mais, né, diplomas e cursos você tinha, maior autoridade você era. Hoje, com as mídias sociais, isso mudou. Por quê? Porque as pessoas hoje elas querem saber de resultado. Como você disse anteriormente, hoje é o imediatismo. Então, pensa comigo. Aparece você, pode ser até mesmo que você já esteja nas redes sociais, mostrando seus títulos. Olha, me formei, eu fiz pós-graduações, eu fiz um MBA lá em Harvard, não sei na onde, não sei na onde, não sei na onde, e aparece aquela blogueira ou aquele blogueiro lá, todo definido, todo sarado, todo corpão. O cara nem formado é, primeiramente, nem formado é. E tem você com seus títulos nas redes sociais e tem a blogueira aqui do lado mostrando aquele corpão de biquíni e tal, tudo definida, e você com seus títulos. Aí você fala assim, e aí, quer treinar comigo? Esses são os meus títulos. E as pessoas olham lá a blogueira e ela fala assim, e aí, quer vir comigo? Para quem você acha que os alunos, a pessoa que está procurando um personal, está querendo treinar, vai responder. Ela vai, ela não quer nem saber dos seus títulos. Ela vai porque ela está vendo, pô, eu quero ser daquele jeito, é a imagem da pessoa que está ali, eu quero ser daquele jeito. Eu desejo ter um corpo daquele jeito ali. Então, para o profissional, não, claro que não vou nem falar da parte física, que o físico é importante, sim. Não, sem preconceito, galera, sem preconceito, tá? Vamos falar aqui de uma forma, é importante. Por que você tem um físico bom? Porque as pessoas, elas compram de pessoas. E você, não adianta você falar que a saúde é importante, que o exercício é importante, que isso é importante, mas nem você mesmo pratica. Não adianta você falar uma coisa, só que você não pratica aquilo que você fala. Aí aparece a blogueira falando a mesma coisa que você está falando, porque é fácil falar, né? Todo mundo sabe que exercício é importante. Só que ela fala, é importante, eu pratico e olha os meus resultados que eu tenho. Então, isso arrasta muita gente. Então, o personal trainer, hoje, o professor, ele tem que estar nas redes sociais, sim, falando da parte técnica, tem que ter a parte técnica, tem que ter o conhecimento,
Só que ele também precisa mostrar que aquilo que ele fala, ele faz. E aquilo que ele faz dá resultado. Então, são três coisas importantes que as pessoas, os professores, têm que ter em mente. A parte técnica é importante, você tem que se cuidar e continuar se atualizando e estudando. Você tem que estar nas redes sociais mostrando e falando da sua parte técnica, por que isso é importante, por que isso acontece, porque se eu fizer isso, acontece isso. Mas também você tem que mostrar o que você faz, você fala, né? Você faz e aquilo que você faz dá resultado. Você tem que mostrar as suas provas sociais para as pessoas verem que aquilo que você faz traz bons resultados. Então, essa é uma das formas de você ter alunos e se destacar no meio da multidão, mostrar os seus resultados. Então, essas nós podemos considerar como as três principais dicas aí. Você ter, primeiro, uma base, uma formação técnica boa, e a faculdade ajuda nisso, mas você tem que ir atrás de cursos, enquanto está fazendo a faculdade, depois que acabou a faculdade, continuar fazendo cursos para aprimorar, né, ter essa base e aprimorar cada vez mais essa base, se atualizar. Você não pode ficar parado aí no futebol de salão lá da aula de educação física da escola, né? Ou só lá no exercício de musculação, 3 séries, 10 repetições, para tudo, todo dia. A outra coisa é praticar o que você ensina. Praticar o que você ensina. Né? Se você considera importante isso, então você pratica também. E a terceira é aparecer na mídia, né? Então, aquele negócio de ficar tirando selfie, ficar tirando foto em frente ao espelho, não é só isso também, né? Mostrar fazendo exercício, colocar um conteúdo, né? O conteúdo não é foto sua só, né? Algumas, tudo bem, mas não só foto sua. Mostrar exercícios, mostrar estudo científico, que se você está se atualizando, isso daí vai te ajudar a ter mais alunos, né? Uma pergunta final, Wellington, para você comentar aí também o que você quiser. Se eu sou personal e eu trabalho sozinho, você acha que até quantos alunos eu consigo atender sozinho na semana? Em média aí aí. também, outra situação que eu falo muito do depende. Depende muito. É muito relativo. No começo, quando a pessoa se forma, é aquele que eu falo assim, é o personal desbravador, ele abraça tudo que vem. E é normal, ele precisa sobreviver, ele acabou de se formar, ele tem que pegar tudo que vem mesmo. Então, geralmente, não vou falar às vezes nem por semana, porque daí entra 3 dias na semana, 2 dias, 1 dia, enfim. Mas vamos falar da carga horária diária do profissional. O profissional que tem uma agenda cheia, ele trabalha na média 12 horas por dia. O cara começa a atender de 5 horas da manhã e vai até as 11. Às vezes o cara para, ou a mulher para só para almoçar e continua dando as aulas. Então faz as contas aí. 12 horas por dia. Aí também, professor, entra uma coisa importante, uma coisa que nós trabalhamos muito, é a gestão de carreira do personal. Eu pergunto para o personal trainer, quanto tempo você acha que você vai conseguir manter essa rotina com qualidade? Quanto tempo? Você acha que você vai conseguir trabalhar 12 horas por dia o resto da sua vida? Então, são algumas coisas que nós temos que parar para pensar, né? A gestão de carreiras. Outra coisa importante, você tem essa jornada de trabalho, você consegue parar, prescrever treino de um por um, você consegue analisar as avaliações, você consegue analisar a situação de cada aluno, ou você chega lá e agora vamos ali, vamos aqui, vamos ali, vamos aqui, e assim por diante. Então, são vários aspectos a serem analisados com essa pergunta que você fez, o profissional parar e pensar para onde ou de que forma está caminhando a sua carreira. Eu hoje, particularmente, eu não tenho mais tantos alunos de personalizado, por exemplo, o dia inteiro, por exemplo. Eu já comecei a selecionar e tirar sempre um tempo para parar,
pensar, né, não só estruturar as aulas, enfim, mas também ver para onde está indo a minha carreira. Então, hoje, eu sou mais seletivo, eu não abraço mais, tipo assim, o desbravador, né? Não abraço mais tudo que vem. Eu estou mais seletivo, eu seleciono mais as pessoas que eu quero dar aula. Né? As pessoas que me procuram, que não está dentro daquilo que eu planejei, eu indico para alguém. Né? Tanto que lá na academia, nós temos 7 a 8 profissionais que trabalham também, e cada um tem meio que um nicho mais específico, e dependendo da pessoa que vem para mim, eu encaminho para eles, olha, esse aqui tem mais o seu perfil, esse aqui tem mais o seu perfil, e assim por diante. Então, com essa pergunta que você fez, é importante o profissional parar, pensar para onde está indo a sua carreira. Certo, Wellington. Bom, eu queria agradecer sua gentileza de participar aqui conosco, esclareceu bastante coisa, tanto para os alunos como para os professores aí, estudantes de educação física que estão conosco até agora. Agradecer a participação de todos aí, foram vários comentários, né? Eu nem vou falar nome porque eu posso ter pulado algum nome aqui, né? Mas para não ser injusto. Mas foram muitas participações, comentários aí, valorizando isso que você está falando, né? De profissional ter uma boa formação, se diferenciar, tudo mais. Então, muito grato a você pela participação aqui, pelas informações que trouxe para todos nós. Grato às pessoas que estiveram nos assistindo durante esses 60 minutos que passaram rapidamente. Então, eu vou deixar para dar o seu tchau, sua palavra final aí para nós encerrarmos. Bom, eu que agradeço, né, primeiramente o convite. É um prazer estar aqui com você nessa live, é um prazer estar falando com todos, né, trazendo um pouquinho do nosso dia a dia, um pouquinho das informações que nós temos estudado. E já me deixo à disposição se alguém tiver alguma dúvida, quiser me perguntar aqui no privado, tem os contatos ali. Nós também temos um trabalho específico para personal trainer, então, se você quer alavancar sua carreira, se você não sabe como começar, pode me chamar aqui no direct, né, que nós conversamos e eu tento ajudar vocês da melhor forma possível, tá? Um recado para ambos, para os alunos e para os professores, principalmente para os professores, né, que nem eu. Uma coisa que você tem que colocar bem, deixar bem claro é por que você faz o que você faz. Não faça somente pensando no dinheiro, tá? No seu retorno que você vai ter. Faça uma coisa que vai ajudar as pessoas de alguma forma. Se você tiver um porquê bem definido, você vai encarar aquilo ali e fazer aquilo com prazer. Não vai ser uma obrigação. Você vai fazer só pelo seu retorno financeiro. Você vai fazer com coração, você vai fazer com carinho e você vai se dedicar naquilo que você faz. Então, quando você tem um porquê definido, você faz as coisas com prazer. E quando você faz as coisas com prazer, automaticamente o retorno financeiro ele vem. Então, essa é uma das dicas de ouro que eu deixo para você. Defina o seu porquê e faça as coisas de todo o coração e com toda a sua energia. Obrigado, né, a todos aí. Obrigado, professor, também. Bom, fica a dica, então, o Wellington tem essa formação aí um pouco diferenciada em marketing para personal trainer. Então, ele deu algumas dicas aqui hoje, mas ele pode ajudar você, né, que é professor, quer fazer uma melhor gestão da carreira aí que ele mencionou no final agora, quer aparecer mais e aparecer com qualidade, né, mostrar o seu valor para conquistar os alunos. Então, procure o Wellington aí, ele tem o perfil Wellington Figueiredo, _ personal, né? Veja o conteúdo dele lá no perfil e entre em contato com ele se você tiver interesse. Bom, muito obrigado a todos e boa noite, até a próximo encontro nosso aqui. Opa, teremos. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.